Fala galera, a gente tá aqui hoje com Gabi Flecha, a treinadora dela. Antes de começar, eu vou falar um pouco sobre os produtos da nossa lojinha. A gente tem ali exposto, também você pode olhar no nosso Instagram. Também vou falar um pouco sobre o Torcedor Celeste. Torcedor Celeste é o nosso programa Sócio Torcedor, que dá direito a algumas coisas que os nossos meninos têm acesso aqui no Instituto, como psicólogo, dentista, fisioterapeuta, o jurídico também. Se você tiver interesse de entrar para esse clube de sócio torcedor, no link do nosso Instagram tem um acesso lá. A gente vai estar disponibilizando alguns cortes dessa entrevista no nosso Instagram também, @garotos de arena, podcast Garotos de Arena, desculpa. A gente está aqui com o Gabi. Gabi, ela está jogando, ela está competindo em várias competições de ginástica rítmica e ela não tem patrocinador. Se você tiver interesse em patrocinar, pode entrar em contato com ela pelo Instagram dela, Gabi Flecha, @Gabi Flecha. E também, se você não tiver interesse em assumir esse compromisso maior, ela está disponibilizando essas bandeiras. São 4 bandeiras por R$50. A gente está entrando em ano de Copa, a gente está entrando em ano de eleições também, então as bandeiras podem ser bem úteis. Vamos começar? Bom, Gabi Flecha, Natália, que na verdade é Gabriela Flecha Leite. Ela tem 12 anos, né, Gabi? Isso. Tu tá competindo Competindo desde os 8, mas treinando a partir dos 6. Certo. Tu tem em torno de 30 medalhas em casa, né? Mais ou menos isso. Vamos apresentar as tuas medalhas. Essa daqui é a de prata Em bola. em bola. A de ouro no arco e a de ouro no geral. E essa no teu peito é a... É a do bronze no Campeonato Brasileiro. Certo. É a treinadora... Isso. Boa tarde, meu nome é Natália, né? Eu sou treinadora da Gabriela. E a gente tá aqui, né, em busca, sim, de patrocínio, porque o esporte ainda no Brasil, ele ainda precisa, sim, de muito apoio. Apoio de estrutura para treinamento, apoio, porque o esporte em si, existe vários investimentos, né? Não é só o atleta chegar no ginásio, ter o treinador lá e ele tá pronto para treinar. Existem outros investimentos e a ginástica é um esporte que ele demanda muito investimento, porque as meninas precisam de aparelhos, que são aparelhos importados, que é caro cada aparelho, né? E esse ano os aparelhos aumentaram muito o valor devido a esse aumento do dólar, do euro, né? Que já vem devido à pandemia. Então isso tem um custo muito alto. Os colãs de apresentação, né? No caso da Gabriela, que foi agora para o Campeonato Brasileiro, então ela precisa um colã para cada apresentação, de acordo com a música e caráter que ela vai estar lá apresentando. Então, também é um custo. Custo para viagem, custo de inscrição, treinamentos e intercâmbios que a gente precisa fazer, consultorias. Então, assim, é um investimento muito grande que os pais acabam tendo que investir. E é um valor que acaba que, assim, não está no seu cotidiano, não faz parte do seu planejamento anual, você ter que estar gastando tanto valor assim. Porém, é um investimento, então por isso que a gente precisa, sim, não só de patrocínio, mas pessoas que também queiram apoiar. Porque, assim, esse ano a gente teve, sim, algumas pessoas que nos apoiaram, porque patrocínio, ele tem uma coisa que é fixa, né? Que tem ali as pessoas que patrocinam todo mês com valor. E tem as pessoas que apoiam o evento, que apoiam o atleta com colã, com aparelho. Então, tudo isso já ajuda bastante para aliviar isso aí para os pais dos atletas. Atualmente, Gabi, como é que tu tá fazendo para participar desses campeonatos? Tu tá tendo patrocínio tu não tem, mas tu tá tendo apoio de alguma instituição, tu tá fazendo, além das bandeiras, mais algum tipo de arrecadação? Quando tá muito perto das competições, ou um mês, alguma coisa assim, a gente vende rifa para ajudar nos custos no geral, com alimentação, a viagem, hospedagem, tudo. Legal. A gente tava conversando aqui antes, tu falou do colégio, que tu tem o apoio do tio Massinho, né? Divino Inclusive, Mestre. Tio Massinho, quando o senhor quiser vir, pode vir, que a gente quer receber o senhor aqui. Eu dei uma pesquisada quando eu soube que ia trazer vocês aqui, e eu descobri que esse ano foi investido pelo governo federal R$2,7 milhões para 6 campeonatos que vão acontecer do Pan-Americano. A Gabi, ela ainda não está na categoria para competir nesses campeonatos. Isso. Esse campeonato que teve agora, o Pan-Americano, foi aqui no Brasil, então teve todas as modalidades e a ginástica também, né?
foi a ginástica rítmica, que é a que a Gabriela pratica, a ginástica artística, a acrobática. Então, assim, é um investimento porque é um evento muito grande, né? Vieram vários países aqui para o Brasil para poder participar. É um evento que demanda uma estrutura muito grande, então realmente precisa desse investimento. E o nosso governo fez isso e foi um evento lindo que aconteceu. A Gabi ainda não participa, né? Porque ela ainda é da categoria de base, que a gente fala que é a categoria das crianças. Porque a ginástica rítmica ela é um esporte para mulheres. Porém, para chegar até lá, existe um caminho muito longo e que ela já vem percorrendo aí desde os 6 anos, né? Então, esse ano é o último ano dela na categoria infantil, de 12 anos, né? Que vai até os 12 anos, que vem ela entra na categoria juvenil, que ela vai ficar até os 15. E até lá tem um grande processo pela frente, né? Porque para ela chegar numa seleção, que é onde as meninas que estão no Pan-Americano representam o país, vai depender do ranking dela no Campeonato Brasileiro. Vai depender também, no caso, né, que tinha as meninas do individual e do conjunto, se ela é convocada para uma seletiva do conjunto e ela entra para poder participar dessa seletiva, e nessa seletiva ela fica, e aí ela vai poder sim participar futuramente de um campeonato desse no Pan-Americano, ou se é no individual, que aí é um ranking que acontece dentro do campeonato, e aí o centro de treinamento, ele tem a equipe técnica deles lá dentro, de árbitros e treinadores, que vão estar avaliando e vendo, né, sempre de perto, eles sempre acompanham para ver quem são as ginastas que vão estar representando o país nesses campeonatos. Certo. Então a gente espera que um futuro, né, Gabi esteja, né, quem sabe, participando. Exatamente. Tu falou que é só para mulheres. Sim. Na Espanha tem os homens que competem, que eles não competem, eles treinam, mas não podem competir. Então, na Espanha já é bem antigo isso, né? Já acontece há muitos anos. Acho que quando eu era atleta, eu tenho 26 anos, eu parei de treinar com 17 para 18 anos, né? Foi quando eu decidi realmente parar minha carreira, porque eu já tinha me realizado em tudo que eu queria e queria iniciar como treinadora. E aí já tinha homens que já participavam. Na Espanha isso tem competições, porém ela não é oficializada ainda, reconhecida pela FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. Aqui no Brasil tem já alguns estados que algumas pessoas participam, fazem copas, eventos interestaduais assim, mas ainda não é feito eventos pelas federações. Não é reconhecido. E nem pela Confederação Brasileira ainda. Entendi. Gabi, sem olhar para a treinadora, me diz como é que é o treinamento. Ela é sargento ou ela é mais tranquila? Ela é muito de boa, né? Só quando realmente... Porque assim, eu sou muito devagar em tudo. Então ela assim precisa pegar no meu pé em algumas coisas, mas não é pro meu mal, né, gente? A gente sabe disso. Eu também tenho outra pergunta. Qual é a diferença entre ginástica rítmica e ginástica artística? Tá. A ginástica rítmica são os aparelhos móveis, né? Que a gente usa a bola, a fita, o arco, que as pessoas falam bambolê, as massas, que as pessoas usam, que falam que é os bastões, né? E a corda, que agora só tem na categoria de base, que é para infantil, e o juvenil e adulto nesse ciclo olímpico agora até Paris 2024 não vai ter a corda no juvenil e no adulto. Mas são esses 4 aparelhos e a apresentação de mãos livres, que é sem aparelho nenhum, que é no caso de Gabi, né, que esse é o último ano dela que ela faz as mãos livres. E aí a ginástica artística são os aparelhos fixos, né, que tem o solo, a trave, as barras, que tem lá o feminino e o masculino, que na GR não tem, né, só tem o feminino, e no masculino tem, na ginástica artística tem as duas opções, 2 modalidades, né? Entendi. No caso, tu que está começando agora, vai entrar no juvenil, né? Tu se reflete em alguém, tu pensa, poxa, eu quero chegar onde essa pessoa chegou? Sim, tem muita gente, na verdade, mas eu acho que a minha maior inspiração, como eu já disse, vou falar de novo, é minha colega de treino, Joana, que ela é muito limitada em tudo, mas ela corre atrás, gente, é sério, é lindo de se ver. E também tem as ginastas, as grandes ginastas, Natália Gaudio e Bárbara Domingos. Legal. Eu estava dando uma pesquisada, tanta gente conversou isso aqui antes de começar, né? Sobre o doping. Sim. Tu falou que doping é visto de uma maneira muito ruim, mas que às vezes não é nem culpa do atleta, acontece sem querer. Então, posso só concluir aquela parte aqui da Gabi que ela falou das referências dela para poder a gente concluir, né? Porque
para as pessoas um pouco entenderem um pouquinho, porque a ginástica não é um esporte muito, a ginástica rítmica não é um esporte muito conhecido, né? Ele tá tendo uma visibilidade maior agora, né? E quando ela fala que a colega dela de treino é a maior referência dela, ela fala assim, limitada, as pessoas não entendem muito. Porque na ginástica rítmica as pessoas acham que as atletas precisam ser extremamente flexíveis, né? Fala, nossa, aquela menina de borrachinha, né? Uma molinha, enfim. Gabi, ela entra nesses padrões da ginasta que é referência para o esporte. E essa ginástica que a gente tem no nosso clube, ela é uma ginástica que ela não tem muita flexibilidade, mas tudo é desenvolvido, né? Eu sempre falo para elas que limite quem coloca somos nós, naquilo que a gente quer atingir. E aí, o que acontece? Ela é uma ginasta que ela não tem muita flexibilidade, mas ela tem outras qualidades. Então, as meninas se inspiram muito nela, porque a maior dificuldade dela, ela consegue ir ali atrás e conseguir buscar o melhor. Quando as pessoas pensam que ela não vai chegar mais, ela consegue surpreender a todos. Então, por isso que ela realmente se torna referência não só para a Gabi, mas para as outras ginastas que são com mesmas limitações de flexibilidade que ela, mas que chegam lá, que podem sim chegar, porque quem coloca limites são elas, né? A gente que coloca limite onde a gente quer chegar. Então só basta o querer, ter força de vontade, perseverança. Isso realmente ela é inspirador. Até pra gente que é treinador mesmo, que às vezes a gente não é, tipo, a gente tá ali sempre incentivando, colocando elas pra cima, mostrando pra elas que elas são capazes, mas também elas precisam acreditar nisso. E muitas vezes elas também ensinam pra gente, né? A criança é muito... A gente fala que criança fala tudo muito... É tudo muito natural, é tudo muito do coração. E às vezes elas falam as coisas pra gente, a gente fica tipo assim... né? Tá ensinando. Elas ensinam também pra gente. Não é só a gente que ensina pra elas, né? E aí, só pra concluir isso. E aí, entrando na parte do doping, realmente as pessoas têm uma visão muito assim, nossa, doping, se drogou. Não. O fármaco em si, ele já é uma droga, né? Então, mas às vezes, existem substâncias que é de um relaxante muscular. Que ela estava sentindo uma dor e precisou tomar um relaxante muscular. E aí acaba realmente acusando um doping. Tem sim atletas que se beneficiam desses medicamentos para sim ter um melhor desenvolvimento na competição. Durante o treino, durante a competição. Só que essas substâncias ficam no corpo aí por volta de 6 meses, depende muito. Os atletas que cuidam disso, para que não sejam no dia da competição. Chega o pessoal do laboratório, eles escolhem aleatoriamente. Não existe, tipo assim, o campeão vai fazer o doping. Não tem isso. Pode ser o que estava na final em 8º lugar, ele é chamado para fazer o doping. Então, é aleatoriamente. Então, tem atletas que têm aplicativo e eles colocam lá, eu preciso tomar um medicamento. Aí, eles colocam lá o nome do medicamento e vê se ele vai acusar num doping. Quando eles fazem o exame, eles assinam um termo de responsabilidade. Então, lá, por exemplo, se um atleta toma ansiolítico, porque tem atletas que passam, né? A gente não sabe o que o atleta passa fora dos treinamentos. Então, assim, tem atletas que tomam remédio para ansiedade. Então, lá eles podem sim colocar o remédio que eles tomam. Se estão fazendo algum tipo de tratamento, eles podem colocar e deixar claro que ele faz aquele uso daquele medicamento. Então, assim, acontece sim, às vezes, de um atleta ser pego no doping por um relaxante muscular que ele tomou. Entendi. Porque o atleta, ele passa por isso, né? Eles têm lesão, eles têm o alto rendimento, ele vai além do limite do seu corpo, né? Então, ou seja, é uma carga horária de treino muito grande. Por exemplo, o Gabi treina de segunda a sexta, de 2 às 7 da noite. Quando a gente estava perto de campeonato, a gente treinava dia de sábado e domingo. Então, exige sim um desgaste muito grande do corpo dela. E ela é uma criança, porém a gente tem todo o cuidado para que isso não afete nada, porque ela é uma criança e a gente quer que ela chegue até o adulto. Então, assim, é um cuidado muito grande. Entendi. Mas existe sim o desgaste, às vezes sente uma dor, não tá passando, aí o fisioterapeuta vai lá, quando não tá no limite, ele fala, não, toma tal coisa, porque precisa realmente para relaxar a musculatura. Então, assim, tem todo aquele cuidado. A categoria dela já passa por esse tipo de avaliação? Não. Normalmente é a categoria adulta que passa, e nos campeonatos, assim, Mundial, Copa do Mundo, agora no Campeonato Brasileiro que a gente tava, era a categoria adulta e infantil. E aí, o adulto, na final do adulto, no domingo, o laboratório tava lá. Pra gente foi uma surpresa, porque nunca teve, mas que faz parte, né? Então, se eles estavam lá é por algum motivo. E aí, normalmente é a categoria adulta que passa por isso. E o juvenil, eu acho que sim, que deve acontecer sim nos campeonatos mais importantes. Assim, Copa do Mundo, Mundial Juvenil que tem já, ano que vem inclusive vai ter um. E aí elas devem passar sim por esse procedimento, com certeza.
Gabi, tu tá no 7º ano, né? Tu pensa quando acabar o ensino médio, vai continuar treinando, claro, né? Mas tu pensa em alguma faculdade depois que passar a carreira, quando virar treinadora? Assim, eu sou muito nova pra falar, né? Pode ser que, sei lá, amanhã eu mude de ideia, mas no momento eu gosto muito da área de direito também, igual meu pai, Que legal. Teu pai é advogado, né? advogado. Massa. E como é que funciona, por exemplo, tem que manter algum tipo de média, frequência na escola para estar treinando? A federação cobra isso dos atletas? A gente sempre cobra, sim, isso delas, porque a gente acha que, assim, o clube do Movimento GYM, ele tem um dilema, que é o esporte para a vida. É muito lindo a gente falar, né, da atleta que chega, que está ali no pódio, que passa por tudo isso, porém existe uma vida por trás disso, não é só um atleta. Então, a gente tenta levar o esporte para a vida. O que aquilo ali vai refletir na vida dela quando ela for adulta. Então, porque isso passa. É o momento que ela vai viver na vida dela e depois ele vai passar. A gente não sabe se Gabi vai chegar ao profissional, que as meninas que estão ali do adulto da seleção hoje é um sonho dela e a gente está indo em busca do sonho dela. Porque a gente trabalha de acordo com o objetivo do atleta. Mas pode ser que daqui a uns 2 anos ela fale assim, não é isso que eu quero para minha vida. E o que foi que ela aprendeu durante esses 10, 6 anos, 7 anos que ela passou na ginástica, né? O que aquilo ali vai refletir na vida dela quando ela decidir escolher a profissão dela? Então, a gente sempre tenta levar isso, o esporte, além do ginásio, para a vida, para aprender a respeitar o próximo, a ter disciplina, a ter responsabilidade, a sempre estar ali pronto para ajudar o próximo, a ser... Oi? E exatamente isso, o ganhar e o perder, né? Saber todas essas coisas que eu sempre falo muito pra elas, que na vida a gente perde mais do que a gente ganha. Sim. E é lá no que eu falo muito assim, que isso é uma coisa minha interna, né? Que eu não costumo expor isso pra elas, mas tipo, são nos meus fracassos, né? Que eu falo nos meus fracassos que eu consigo me apegar a isso e dizer, não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e é lá que eu quero chegar. Então isso não é só na vida dela de atleta, mas na vida dela profissional, aonde é que ela quer chegar. Então tudo isso vai refletir lá na frente. Então a gente dentro do clube a gente tem muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente passa, os ensinamentos, os princípios e os valores que a gente passa exatamente para elas, porque elas passam mais tempo comigo do que com os pais. Vão para a escola de manhã, chega em casa, almoça, às vezes não vê nem o pai e a mãe e vai pro treino. Aí passa a tarde inteira comigo no ginásio. Chega em casa, janta, às vezes faz a tarefa e vai dormir. Ou seja, o horário que ela passa com os pais é o final de semana. E às vezes no final de semana tem que treinar. Então, se eu não der o melhor exemplo que eu possa dar pra ela, o que é que ela vai levar, né, daqui pra frente? Então, assim, além disso, né, do ganhar, do estar ali no pódio, tudo, existe uma vida, existe uma criança, existe uma cabeça, um adulto que vai... acontecer lá na frente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para quando elas estiverem, né, com seus 26 anos igual a Tia Nath, né? Me desculpa a pergunta, porque eu realmente não consegui achar muita coisa sobre ginástica, que não é muito cultural no Brasil. Exatamente. Mas vocês treinam por turmas, ou tu tem uma turma de 20 alunos, ou tu tem 3 alunos, ou tu só tem um aluno? Não, a gente tem, a ginástica ela começa na parte da iniciação, né, que é a escolinha, que a gente fala que é a escolinha, que é as meninas que a partir dos 4, 5 anos a gente já começa a aceitar as meninas no clube. E a gente tem a turma, né? Aí essas meninas vão ficando ali. Todo final do ano a gente faz uma seletiva para ver as meninas que vão chegar que podem ir para uma pré-equipe ou que já passam direto para a equipe, que no caso é o de Gabi. E Gabi passou por todas essas fases. Primeiro ela é escolinha, aí depois da escolinha com 7 para 8 anos ela foi para uma pré-equipe e aí quando ela chegou com os 9 anos ela avançou para a equipe, então é bem dividido. Isso depende muito, assim. A turma de escolinha vai até 20 meninas, a equipe pode ser até mais do que isso, mas é bem dividido e tem outras pessoas trabalhando junto para poder dar conta da demanda, porque é bem grande. Gabi, como atleta, tu se destaca dos teus colegas na escola, né? Acaba que é uma estudante diferenciada dos outros. Como é que isso reflete na tua vida social? Porque, pelo que teu treinador falou, tu não tem muito tempo para fazer muita coisa. Muitas vezes o pessoal da minha sala, até os meus amigos fora da escola, eles ficam
ficou muito arretado comigo porque eu não posso ver eles. Aí eu fico, gente, calma, tem um motivo maior por trás. Então, mas eles me apoiam sempre, então isso é muito bom. Eles estão sempre lá comigo e eu amo muito eles, então só tenho a agradecer, né? E eu juro que quando der tempo eu saio com vocês. Que bom. A gente sempre fala muito isso, né? Porque tudo na vida são feitas de escolhas e toda escolha ela tem uma consequência. Ela escolheu ser atleta. Isso. Então, de alto rendimento. E se ela escolheu isso, existem coisas que elas precisam seguir. Então, eu, enquanto treinadora, quando eu escolhi ser treinadora de alto rendimento, eu também escolhi que eu vou receber algumas consequências, porque é aquela coisa, se elas também não vão no cinema no sábado, porque tem treino, porque daqui a 2 semanas a gente vai viajar, eu também não faço. Então, do mesmo jeito que elas têm a disciplina delas, eu tenho a minha enquanto treinadora. Então, eu sempre falo pra elas, gente, a vida são feitas de escolhas. Porém, quando a gente viaja, que termina o campeonato, a gente sempre tenta levar as meninas pra passear, pra quando dá pra conhecer a cidade que a gente tá... É justo que eu ia perguntar. Exatamente. Então, assim, a gente sempre fala que elas têm que ter, sim, o lado delas de criança, que elas têm que brincar, mas que tudo tem que ter hora, né? Então, é isso que eu falo que o esporte traz, né? A disciplina, que tem o seu momento de estudar, de treinar, de brincar, de assistir TV, de ficar no TikTok, e assim vai, né? Mas, assim, quando a gente viaja, a gente sempre leva as meninas para passear, então elas acabam conhecendo, né, outros lugares. Esse ano a gente já viajou 2 vezes. Você já viajou 2, aí agora já vai em outra em setembro, aí quando for em novembro já vai para outro lugar. Isso. E assim vai. E provavelmente em dezembro também, porque a gente tá esperando algo maior, mas que a gente não vai falar agora. Se acontecer, a gente volta aqui para falar. Estamos esperando. Então, se acontecer, então assim, muita coisa, né? Você acaba conhecendo outras culturas, fazendo novas amizades, porque ela acaba fazendo, sim, amizades dentro do esporte. E isso é muito legal também. Existe alguma história assim que seja memorável para tu de uma viagem que tu fez? Não da competição, mas do que aconteceu durante a viagem? Ai, tem muitas, né? Esse campeonato brasileiro de agora eu fiz muitas amigas. Eu lembro que do ano passado, quando acabou o campeonato, a gente se encontrou com umas meninas que a gente fez amizade. Ou a gente foi tentar, pelo menos, né? E a gente passeou, a gente levou elas para comerem caranguejo, que elas eram lá de São Paulo. Elas disseram que nunca comeram caranguejo também. E é isso, são essas pequenas historinhas assim, sabe? Que legal. Bom, tu tem alguma mensagem para deixar para alguma menina que esteja começando? E começa com 6 anos, mas pode começar depois também, né? Claro, com certeza. Tu tem alguma mensagem para deixar para ela sobre como foi para tu ter começado esse esporte, qual é o valor dele na tua vida? Então, é assim, uma decisão muito complicada, né? Uma coisa muito difícil, porque você tem que abdicar de muitas coisas. E, enfim, vá atrás dos seus sonhos e não desista, porque um dia você consegue. Porque pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia você vai conseguir. Legal. Quer falar alguma coisa? O que eu tenho para falar é que, assim, eu acho que toda criança precisa, sim, praticar um esporte, independente dele qual seja ginástica, seja natação, o que for, o esporte, ele traz muitos valores para sua vida. Primeiro você começa, né, na parte do gostar, que no caso foi Gabi, ela começou a ginástica porque a prima dela fazia, né, comigo, já treinava, já competia, e aí ela se interessou, foi lá fazer, então era muito lúdico ainda para ela, então começar a fazer, a praticar, e descobrindo aos poucos qual é o propósito da sua vida dentro do esporte. Tem crianças que vão fazer esporte só por lazer e ficam a vida toda só por lazer. Tem crianças que vão sim querer competir, mas que não vão querer competir algo maior. E tem crianças que vão querer sim se desafiar. E eu sempre falo muito isso, né? Que eu até escrevi um texto para ela no meu Instagram esses dias, quando a gente voltou do campeonato, que Gabi é uma criança que ela começou a fazer ginástica por prazer, por brincar. E a gente foi descobrindo ao longo do tempo qual era o propósito dela, né? O que é que a gente... E no final a gente ainda nem sabe qual é o propósito dela dentro do esporte. A gente só está seguindo de acordo com aquilo que ela está desejando. Hoje ela deseja, sim, participar de um campeonato brasileiro, de ter, quem sabe... Como mundial. Exatamente. Um dia estar na seleção é um sonho dela. E a gente vai trabalhando isso pouco a pouco. Se esse é o propósito da vida dela, a gente não sabe. Mas a gente tá lá trabalhando. Então, assim, que todo mundo que tenha filhos em casa, que sim, que coloquem ele dentro do esporte, porque o esporte,
ele muda a vida de uma criança, ele traz benefícios muito importantes, ele cria vínculos, hoje em dia a gente vê crianças que têm muitos problemas de ansiedade, muitas crianças com depressão, né, idade de Gabi ou até mais nova, então o esporte ajuda a tirar essas crianças disso, né, porque ele está ali ocupando a sua mente, trabalhando o seu corpo, né, e socializando com outras pessoas, né, então assim, a gente vê muito isso, e até é triste, assim, porque na minha época, eu acho que era uma coisa que era muito ali, né, a gente não tinha muito negócio de celular, hoje em dia a tecnologia está aí para benefícios, mas também tem um lado negativo, né? Claro. Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, o esporte ainda, algumas pessoas tentam... vou tirar porque tem que estudar, só estudar, só estudar. Mas não, ele traz outras coisas, né? Além disso. Então, é muito importante, sim, que quem tem um filho em casa, que coloque ele para fazer um esporte. E que deixe ver o que aquilo ali vai ser. Porque até pelo lazer, 2 vezes por semana, 1 horinha de atividade física, já tá bom. E aí, se ele quiser, que ele continue e que esteja sempre linkado, né? Família, pai e treinador. Porque a gente sempre fala que existe um tripé, né? Isso foi algo que eu aprendi com o pai de uma amiga minha que eu fiz dentro da ginástica, que hoje é a minha melhor amiga, inclusive, né? Os benefícios que o esporte traz pra gente. E ele é treinador de ginástica. E uma vez ele disse isso pra mim e é algo que eu levei, assim, pra minha vida, né? Que é um tripé. Treinador, pai e atleta. O atleta nunca pode querer mais do que o treinador se o treinador não quiser. O pai nunca pode querer mais do que o atleta. Ele é a base ali de tudo. Ele precisa querer. E todo mundo está trabalhando junto com ele. Se o atleta quer e os pais não querem investir, ele não vai. Se o treinador quer mais do que o atleta, ele também não vai. Então tem que estar linkado. Então, isso, exatamente. Então, se eu quero muito e Gabi não quer, mas os pais dela querem, não vai adiantar, porque é ela que está ali recebendo meus ensinamentos para colocar aquilo em prática. E se Gabi quer e os pais não querem investir, não adianta. Então, realmente isso é uma coisa que precisa estar ligada ali, né? Eu pego muito nos pés do pai de Gabi, né? Eles sabem, né? Ali o paizinho Anderson, mando mensagem pra ele, mesmo aperreando, tudo, mas eles realmente são pais, assim, que estão mesmo com Gabi pra tudo. Nada tá difícil, mas vai que dá certo, vai dar certo sim. Porque, vamos pra rifa, vamos vender caneta, vamos atrás, vamos vender bandeira, porque a gente sabe, né, que existem outras atletas que têm condições financeiras muito inferior do que elas. A gente sabe isso dentro do futebol, enfim, dentro da ginástica também a gente conhece. E se elas conseguem, por que a gente também não consegue? Então, eu sempre falo isso, mas eles sempre apoiaram Gabi, estão do lado dela apoiando, sempre ali incentivando, são os maiores, né, incentivadores dela, então isso é muito importante, quando esse tripé está ali linkado. Mas, a princípio, apenas começar o esporte. E aí, né, o futuro é que vai dizer se ele vai ser um atleta ou se ele só vai praticar aquilo ali por lazer mesmo. Bom, para quem quer acompanhar a rotina de vocês ou investir na Gabi, fala o teu Instagram de novo, Gabi, pra... Meu Instagram é @GabiFlecha com X. Certo. Mas pra quem for assistir ela, é Gabi Leite. Gabriela Leite. Isso. Exatamente. E o teu? E tem o Instagram do Clube do Movimento GYM, né? Que é lá onde a gente coloca todas as informações das meninas, coloca algumas coisas de treinamento, coloca evoluções das meninas, de campeonato que a gente tá participando, tudo. Então, assim, quem quiser, que tiver interesse de entrar em contato com o clube para apoiar, seja num evento, seja realmente eu querer patrocinar, pode entrar em contato com o Clube do Movimento GYM, que lá eu e Marcela, que é a presidente do clube, né, que foi a idealizadora do Clube do Movimento GYM, que também foi atleta, e aí hoje ela fica na parte da gestão, lá apoiando tudo o que eu peço, ela vai lá e a treinadora tá aqui, Marcela, eu preciso disso, aí Marcela vai lá e tá ali apoiando a gente. Então tem toda uma equipe por trás, né? Tem a professora de balé, que tá lá dando balé pra Gabi, porque a ginástica não existe sem balé. Tem um fisioterapeuta, que Gabi tem, graças a Deus o clube tem, sim, um fisioterapeuta, que é muito importante. Dr. Tiago Guerra, que tá lá acompanhando, prevenindo as meninas de lesão, cuidando, né? Então, assim, tem toda uma equipe por trás disso, mas a gente ainda precisa, sim, de muito apoio para continuar os investimentos que a gente precisa. Só mais uma pergunta agora sobre isso que tu falou. O investimento do governo na ginástica rítmica, no teu ponto de vista como treinadora, ele pode melhorar ou ele está adequado para o tamanho do esporte dentro do país? Precisa sim melhorar.
porque eu sempre falo que aonde o futebol ele é ênfase, os outros esportes eles não têm muita visibilidade. Então hoje, se o governo conseguisse montar ao menos uma estrutura de treinamento para essas atletas, porque não só temos nós, tem outros clubes também que têm resultados aqui dentro do nosso estado, que passam pelo mesmo que a gente passa, né? Porque não é só a gente que precisa de apoio, outros clubes também com resultados, tem outras treinadoras aqui no nosso estado, outras grandes atletas também. E se tivesse uma estrutura de treinamento que viabilizasse isso para essas atletas, isso já ajudaria bastante, né? Existe sim um Bolsa Atleta, mas é só a partir dos 13 anos. Eu acho que a Gabi só vai poder, a gente vai tentar inscrever ela, eu acho que só ano que vem, porque eu inclusive eu acho que já passou a inscrição no Bolsa Atleta, mas ela só pode começar a receber esse valor, essa ajuda com 13 anos. Então, tipo, só que ela já começou a ginástica desde os 6, né? Então, assim, eu acho que sim, poderia melhorar bastante nessa questão de investir mesmo, de ter um olhar mais detalhado, chamar ali os treinadores para o que vocês precisam, né? Para poder a gente fazer com que a ginástica dentro do estado melhore, que a natação tenha mais visibilidade, porque a gente vê que outros estados, em outras regiões, isso acontece, e aqui em Pernambuco ainda realmente é algo que precisa bastante melhorar. Entendi. Natália, muito obrigado por ter vindo aqui. Gabi, muito obrigado. A gente que agradece pelo convite, eu sei, né? que o teu horário é apertado para estar dando entrevista assim, mas muito obrigado a vocês terem trazido ela. Eu quero receber vocês aqui de novo, depois da notícia aí que depois a gente conta pra vocês, né? A gente quer receber vocês aqui de novo. Eu quero ver tu com a medalha do Mundial no peito. Deus quiser. Só depois quando chegar no adulto, né? Exatamente. A gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, né, Gabi? Gabi, muito obrigado por vir aqui. Obrigada. A gente que agradece pelo convite e quando quiserem, né, estamos aqui para poder acompanhar aí a carreira dessa atleta. É isso.